Eu estava diante do espelho, fechando o fecho do meu colar, dizendo a mim mesma que aquela noite poderia ser diferente. Meus pais finalmente haviam entrado em contato depois de meses de conversas curtas e olhares de lado nas reuniões do conselho. Jantar na mansão, só nós três. Sem distrações. Por um instante, deixei-me acreditar que aquilo significava reconciliação, uma trégua, talvez até uma chance de voltar a ser filha deles em vez de oponente. Vesti o casaco quando meu celular vibrou. 3 palavras brilharam na tela: me ligue imediatamente. Sem saudação, sem contexto. O remetente, Corvin. Meu estômago se revirou enquanto eu discava. Ele atendeu no primeiro toque. Sua voz era seca, urgente. Eloinen. Eles entraram com a petição hoje de manhã. Curatela de emergência. Tadius e Iris estão alegando que você é mentalmente incapaz de administrar a empresa. O ar sumiu dos meus pulmões. Meu casaco escorregou das minhas mãos e caiu no assoalho de madeira com um baque suave. O quê? Eles anexaram depoimentos de testemunhas, uma declaração juramentada. Não é mais só conversa. Eles querem o controle legal. Por um instante. O mundo girou. Pensei no convite gentil da minha mãe: vamos conversar sobre o futuro. E no sorriso frio do meu pai quando passou por mim na última reunião do conselho. Achei que era progresso. Na verdade, era preparação. Eles planejaram isso, murmurei, mas como quem reconhece uma armadilha do que como afirmação. Corvin não suavizou as palavras. Sim. E estão se movendo rápido. As tortinhas de limão que comprei no caminho de casa ainda estavam na caixa sobre o balcão, de repente, absurdas. Uma oferta de paz destinada a pais que já haviam decidido me apagar. Afundei no banco ao lado da porta, o pulso martelando, e fiquei olhando para o celular ainda brilhando em minha mão, sabendo que não poderia entrar às cegas naquele jantar. Nunca tinha sido um convite. Era uma emboscada. E eu tinha acabado de cair no jogo deles. Ainda conseguia ouvir a voz da minha mãe, 3 dias antes, melodiosa de um jeito que eu não escutava havia meses: querida, vamos falar sobre o futuro. Só o jantar, nós 3. Soara como um fio costurado em algo rasgado. Uma chance de acreditar que poderíamos encontrar o caminho de volta umas para as outras. Eu queria tanto acreditar que parei na pequena padaria perto da minha antiga escola e comprei tortinhas de limão, do tipo que ela costumava deslizar para o meu prato quando eu era menina. Agora, com as palavras de Corvin ecoando na minha cabeça, a lembrança azedava. Aquele tom suave, aquele convite, tudo tinha sido ensaiado. Eles não queriam minha companhia, queriam minha obediência. Afundei mais fundo no banco e deixei que outros momentos viessem à tona, aqueles que na época eu havia ignorado. Meu pai me cortando no meio da frase durante uma reunião trimestral, terminando meu raciocínio como se eu nunca tivesse falado. A risada leve da minha mãe diante da equipe: Elo anda esquecida ultimamente, mas não andamos todos? Todos riram, e eu me obriguei a sorrir também, fingindo que era inofensivo. Mas não era inofensivo. Era uma erosão constante. Eu havia desculpado aquilo como tensão, como idade, como dinâmica familiar. Dizia a mim mesma que estava imaginando, porque a alternativa era dolorosa demais, a de que as pessoas que me criaram estavam lentamente corroendo minha credibilidade em público enquanto me alimentavam com migalhas de afeto em privado. Caminhei até a cozinha e abri a caixa da padaria. As tortinhas de limão pareciam as mesmas de sempre, crostas douradas, cobertas de açúcar. Fechei a tampa com as mãos trêmulas e empurrei a caixa para o lado. Elas já não eram um gesto de amor. Elas eram a prova de quão disposta eu havia estado a entrar na armadilha deles. O celular ainda repousava no meu colo, o alerta de Corvin queimando em meus ouvidos, e percebi que não podia mais me dar ao luxo de ser a filha que buscava paz. Eu teria que ser algo totalmente diferente, porque o afeto acabará de se transformar em munição. Corvin deslizou uma pasta sobre a mesa, e o peso dela parecia muito maior do que as folhas de papel dentro poderiam justificar. Abri-a com as mãos rígidas, e as primeiras palavras arrancaram o ar dos meus pulmões. Petição de curatela de emergência de Alain Marcelis. Obriguei-me a ler cada linha, embora cada frase caísse sobre mim como um hematoma. Liderança errática. Declínio emocional. Incapacidade de manter julgamento em ambientes de alta pressão.
Declarações assinadas por pessoas em quem um dia confiei. Um depoimento afirmando que eu havia esquecido datas importantes, ignorado dados, agido por impulsos emocionais. A linguagem era clínica, mas eu ouvia as vozes dos meus pais por trás de cada acusação. Corvin observava em silêncio, deixando-me absorver tudo antes de falar. Eles não fizeram isso sozinhos. 2 investidores já sinalizaram apoio. Eles querem um nome familiar, seus pais, para tranquilizá-los. Estabilidade em vez de visão. Fechei a pasta, os dedos pressionando com força o papelão. Então, eles me trocariam por aparências. A própria filha. Ele não ofereceu consolo, não era seu papel. Em vez disso, inclinou-se para a frente, a voz firme. Eles estão se movendo rápido. Se o tribunal conceder o controle temporário, podem congelar seu acesso às contas da empresa até o fim da semana. Isso não é teórico, Eloan. Já está em andamento. Tentei engolir o amargor subindo pela garganta, mas ele ficou preso, denso e imóvel. Pensei em cada sacrifício, noites em claro, feriados perdidos, a escalada constante em meio a recessões e fracassos apenas para que meus próprios pais alegassem que eu era incapaz. Não por preocupação comigo, mas por medo deles mesmos. A pasta ainda permanecia aberta entre nós, meu nome carimbado em negrito como um alvo. Olhei para Corvin, seu olhar firme encontrando o meu, e senti a mudança começar. Aquilo já não era mais sobre decepção. Era sobre sobrevivência. Empurrei a pasta de volta para ele, a voz mais firme do que eu realmente me sentia. Então, nós lutamos. Fiquei sentada à mesa da cozinha muito depois de o sol desaparecer atrás do horizonte, a petição ainda ecoando na minha mente. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira, mas meus pensamentos gritavam com memórias que eu havia tentado enterrar. Pensei na última reunião trimestral, quando um conselheiro se inclinou para mim e disse: "Seu pai comentou que você anda sobrecarregada. Talvez seja a hora de desacelerar." Naquele momento, eu ri, mas agora a lembrança tinha outro peso. Meus pais estavam alimentando dúvidas em ouvidos já ávidos por uma história mais cômoda. Outros fragmentos voltaram, pequenos e cortantes. Um jovem associado oferecendo-se para esclarecer minhas próprias projeções, como se eu não soubesse ler os números que eu mesma tinha elaborado. Um chefe de departamento hesitando antes de responder às minhas perguntas, esperando para ver se Iris ou Thaddeus falariam primeiro. Eu havia ignorado tudo, dizendo a mim mesma que estava cansada, que era só impressão. Meus olhos se voltaram para a caixa da padaria no balcão. As tortinhas de limão pareciam perfeitas, intocadas, mas agora me ridicularizavam. Não eram doces lembranças de infância. Eram a prova de como a nostalgia tinha me cegado com facilidade. Eu tinha entrado na armadilha deles sorrindo, carregando ofertas de paz, enquanto eles afiavam facas atrás de portas fechadas. Um arrepio percorreu minha pele quando o pior pensamento emergiu: e se o conselho acreditar neles? E se meus anos de precisão e disciplina fossem apagados por meia dúzia de declarações juramentadas e uma narrativa ensaiada? A ideia se apertou em volta do meu peito, sufocando até que minha respiração ficou curta. Apoiei as palmas firmemente sobre a mesa e me obriguei a me levantar. O medo era perigoso, mas a negação tinha sido ainda pior. Eu não podia mais me permitir nenhum dos dois. Se meus pais estavam dispostos a me fraturar pedaço por pedaço, então eu teria que encontrar as rachaduras na armadura deles também. Na tarde de quinta-feira, obriguei-me a voltar ao escritório, embora as paredes parecessem diferentes agora, como se até o vidro carregasse sussurros. Caminhei pelos corredores de queixo erguido, determinada a não deixar ninguém perceber o quanto minhas mãos tremiam ao fechar a porta da minha sala. A petição dos meus pais havia trincado algo dentro de mim, mas não me quebrado. Ainda não. Eu reunia relatórios para Corvin quando ouvi uma batida suave. Rovan Vale, um dos contadores juniores, surgiu hesitante na porta. Mal tinha saído da faculdade. Normalmente, mantinha-se reservado, educado e aplicado de um jeito que raramente chamava atenção. Mas agora seus ombros estavam tensos, os olhos desviando para o corredor antes de entrar. Ele segurava uma folha dobrada como se queimasse em suas mãos. "Senhorita Marceli", sussurrou, a voz tão baixa que precisei me inclinar para ouvir. "Acho que a senhora deveria ver isto." Estendi a mão, o tremor nos dedos dele revelando o risco que assumia.
Não esperou que eu abrisse, apenas recuou em direção à porta. Por favor, não diga que veio de mim. E desapareceu. Desdobrei a folha e o ar saiu dos meus pulmões. Era um e-mail impresso do servidor da empresa. Assunto: apoio pré-transição. O corpo do texto era curto. Direto. Assim que assumirmos o controle interino, os bônus serão distribuídos conforme acordado. Assinado, Iris Marcelis. Li uma vez. Depois outra. E mais uma. As palavras cortavam mais fundo a cada leitura. Controle interino. Não ance, mas quando. Bônus prometidos em troca de lealdade. Aquilo não era preocupação com a minha saúde nem com o futuro da empresa. Era suborno, disfarçado em fonte educada. Apertei a folha contra a mesa, o pulso martelando. Durante todo esse tempo, eu havia repetido para mim mesma que estava exagerando, que as pequenas ofensas eram acidentes. Mas ali estava, preto no branco, corrupção premeditada. E Rovan, quieto, discreto, tinha escolhido me entregar aquilo. Ele poderia ter ficado em silêncio. O silêncio seria mais fácil, mais seguro, até mesmo lucrativo se aqueles bônus fossem reais. Mas ele não ficou. Ele enxergou a verdade e a colocou nas minhas mãos, trêmulo, mas decidido. Algo dentro de mim se firmou pela primeira vez em dias. Senti uma centelha de clareza. Se até um jovem contador teve coragem de se levantar contra eles, então eu não tinha desculpa para vacilar. Guardei o e-mail em uma pasta marcada como provas e soube que a luta havia mudado. Meus pais não estavam apenas me minando. Estavam comprando o próprio futuro. E eu acabará de receber o fio para desfazer toda a trama. Não esperei outro chamado. Dirigi até a propriedade na noite seguinte e entrei no escritório onde os dois estavam sentados, a luz da lareira tingindo seus rostos de âmbar suave. Por um instante, eles pareceram os pais que eu lembrava: meu pai com o senho pesado, minha mãe com o sorriso contido. Mas as palavras que vieram depois pertenciam a estranhos. Elo começou Iris, o tom suave o bastante para passar por gentileza. Nunca quisemos que isso parecesse uma disputa. Você fez coisas incríveis, mas todos têm sua hora. Só queremos que essa transição seja graciosa para você. Tadeu se inclinou para a frente, unindo as mãos como se estivéssemos discutindo sobre o clima. Melhor sair antes que comecem as perguntas. Podemos manter isso em silêncio. Deixar você se afastar com dignidade. Isso é misericórdia, filha. Misericórdia. A palavra me atingiu como gelo. Minha garganta se apertou, mas forcei a abrir. Vocês entraram com uma petição pelas minhas costas. Disseram ao tribunal que eu sou incompetente. Isso não é misericórdia. É máscara. E eu tenho as provas. Pela primeira vez, as expressões deles vacilaram. O sorriso de Iris estremeceu, e o maxilar de Tadeu se contraiu. Mas nenhum admitiu nada. Apenas trocaram um olhar, aquele mesmo que vi milhares de vezes quando se apresentavam ao mundo como uma frente unida. Não permaneci mais tempo. Qualquer palavra além dali só lhes daria espaço. Virei-me e saí, meus saltos ecoando sobre o mármore, meu pulso firme de um jeito que não estava há semanas. Mais tarde, já no meu escritório, comecei a vasculhar os registros financeiros da empresa com um olhar mais atento que nunca. Foi então que os números começaram a brilhar como brasas em um quarto escuro. Um pagamento de $12.000 para uma firma de consultoria estratégica que ninguém conhecia. Mais $8.500 para um suposto consultor no exterior sem relatórios, sem entregáveis, sem qualquer rastro de trabalho real. Recostei-me na cadeira, encarando a tela. As cifras gritavam mais alto do que qualquer palavra. Fraude já não era mais suspeita. Era inegável, registrada e datada. Meus pais não apenas tinham tentado me derrubar com uma narrativa, eles estavam financiando a própria traição com dinheiro roubado. E a cada documento que eu adicionava ao meu arquivo crescente, eu sabia que a fachada de misericórdia estava se rompendo, deixando à mostra apenas o aço cru da estratégia por trás dela. No fim de semana, meu escritório já não parecia um espaço de trabalho. Parecia um bunker.
Cada superfície estava coberta de pastas e dossiês, todos rotulados em letras maiúsculas: avaliações médicas, crescimento de receita, retenção de clientes, elogios da equipe. Eu construía aquela muralha de evidências tijolo por tijolo, da mesma forma que havia construído a empresa, com paciência, precisão, sem atalhos. Dispus primeiro os relatórios médicos limpos, assinados por 2 especialistas que confirmavam o que eu já sabia: nenhum declínio cognitivo, nenhuma limitação, nenhuma razão para duvidar da minha capacidade de liderar. Depois vieram 3 anos de registros de receita gráficos que contavam uma história que os números nunca mentem: crescimento estável, margens saudáveis, expansão real. Em outra mesa, espalhei contratos de clientes e bilhetes pessoais de agradecimento. As assinaturas provavam que minha liderança não era apenas cerimonial. Quando o cansaço ameaçava me vencer, eu me obrigava a assistir à gravação da minha palestra no Congresso de Liderança no ano anterior. 40 minutos sem uma única anotação. Cada dado, cada estatística entregue com precisão. Lembrei-me da ovação de pé no final, da onda de orgulho quando desconhecidos reconheceram aquilo que meus pais sempre haviam desprezado. Ao rever a cena, não vi sentimentalismo. Vi clareza. Aquela mulher ainda era eu. Corvin estava diante de mim, tarde da noite, a gravata afrouxada, os olhos semicerrados enquanto examinava as pilhas de provas. Isso é bom, disse ele, batendo com os dedos em uma das pastas. Mas lembre-se, eles podem forjar provas, inventar relatos, treinar testemunhas. Esteja pronta para o barulho. Assenti, deslizando outro conjunto de arquivos para o lugar. Deixe que tentem. Números não tremem quando são questionados. Endireitei a postura, observando a fortaleza que havia construído. Aquilo já não tinha nada a ver com nostalgia. As tortinhas de limão, as lembranças, o desejo de reconciliação, tudo era cinza agora. O que estava diante de mim era meu arsenal. E o tribunal me aguardava. O próximo passo não era mais sobrevivência. Era guerra. A sala de audiências tinha um leve cheiro de polimento e ar frio, o tipo de lugar onde a verdade deveria cortar mais fundo que o sentimento. Entrei firme, vestida de preto, enquanto do outro lado do corredor meus pais já haviam montado seu cenário. Iris usava um conjunto em tom creme, suave e composto, a expressão cuidadosamente pintada em calma maternal. Thaddeus estava ao lado dela, a coluna ereta, projetando a imagem de um patriarca digno, sobrecarregado por um dever difícil. O advogado deles começou com uma tristeza ensaiada. Isto não é sobre animosidade, disse, gesticulando em direção a eles. É sobre preocupação. Meus clientes são pais amorosos que observaram, alarmados, o declínio da filha. Decisões erráticas, instabilidade emocional. Eles agiram não por ambição, mas por necessidade. Mantive as mãos entrelaçadas, ouvindo a ficção que eles teciam em público. Cada palavra era polida, mas o tom de fundo era inconfundível, pena disfarçada de verdade. Então chegou a vez de Corvin. Ele se levantou com calma, sem encenações, e começou a deslizar pastas sobre a bancada. Meritíssimo, a parte requerida foi avaliada por 2 especialistas médicos nos últimos 18 meses. Ambos os laudos confirmam, nenhum sinal de declínio cognitivo. Ele abriu a pasta, páginas carimbadas e assinadas. Outra pasta pousou em seguida, cheia de 3 anos de crescimento de receita, retenção de clientes e contratos de expansão, todos acima da média do setor. A sala murmurou quando gráficos e contratos foram encaminhados. Por fim, Corvin colocou sobre a mesa um maço de registros financeiros. Sua voz se tornou afiada, precisa. E aqui temos a documentação de pagamentos não autorizados. $12.000 para uma empresa de fachada. 8.500 para uma consultora no exterior. Essas transferências foram aprovadas pelos peticionários, disfarçadas como despesas da companhia. O juiz folheou as páginas devagar, antes de erguer o olhar. Sua voz estava firme, mas caiu como um martelo. Vocês acusam a própria filha de incompetência enquanto usam os fundos da empresa dela contra ela. Um murmúrio de espanto percorreu a galeria. Iris vacilou, as mãos se apertando no colo. Thaddeus abriu a boca, gaguejou e se calou. Pela primeira vez, a ilusão cuidadosamente construída por eles começou a rachar, e eu soube que o palco estava mudando sob seus pés. As palavras do juiz cortaram o ar com um senso de fim, a petição estava indeferida.
e com ela, a mentira que meus pais vinham ensaiando há meses. Mas a martelada não apenas me protegeu. Ela se voltou contra eles. Foi determinada uma revisão de sua má conduta financeira. A própria fraude que pensavam enterrar agora os arrastava para a luz. Naquela mesma noite, o conselho convocou uma sessão de emergência. Sentei-me à cabeceira da mesa, com Corvin ao meu lado, enquanto os membros se remexiam desconfortáveis em seus assentos. A voz de Corvin era calma ao apresentar as provas, uma a uma, os e-mails de teste de lealdade que Iris havia enviado, os pagamentos para empresas de fachada, os bônus prometidos em troca de silêncio. Cada documento deslizado sobre a madeira polida caía como um veredito. Quando a discussão terminou, não restou debate. A votação foi rápida, unânime. Thaddeus e Iris foram destituídos de toda a autoridade. Seus nomes removidos dos cargos que antes usavam como coroas. Pela primeira vez, não tinham palco, nem roteiro, nem poder. Do outro lado da mesa, Iris se inclinou para a frente, a voz trêmula o suficiente para soar quase sincera. Nós só queríamos o melhor. Encarei seus olhos, minha voz firme. Vocês queriam o que era de vocês. Eu construí o que é meu. Ela estremeceu, e o silêncio se espalhou pela sala. Os membros do conselho se voltaram para mim, aguardando direção. O momento que antes me aterrorizava agora parecia merecido. O trono que eles tentaram tomar havia desaparecido, e o peso da liderança voltava para onde sempre pertenceu. Assinei a papelada de remoção sem hesitar, sabendo que o próximo capítulo dessa batalha já havia começado. 2 semanas depois, entrei na sala do conselho às 9 em ponto. Todos os assentos estavam ocupados, o ar denso de expectativa. Assim que pisei dentro, os membros se levantaram de suas cadeiras em reconhecimento silencioso. Não era mais pena o que eu via em seus rostos. Era respeito. Sentei-me à cabeceira da mesa, na cadeira que antes parecia pesada de dúvidas. Desta vez, ela se ajustava como se tivesse sido feita para mim. Deixei o silêncio se instalar antes de falar. Esta empresa é o meu legado. Foi construída com disciplina, resistência e escolhas que nunca foram fáceis, mas sempre deliberadas. A partir de hoje, traição tem consequência seja de família ou não. Ninguém discutiu, ninguém desviou o olhar. Apenas assentiram, alguns lentamente, outros com alívio, como se o chão finalmente tivesse se firmado sob nossos pés. Durante anos, lutei para provar meu valor, até mesmo para aqueles que deveriam tê-lo reconhecido primeiro. Agora, não havia mais nada a provar. As provas, o tribunal, a votação unânime, tudo já havia falado por mim. A reunião terminou rápido. Sem discursos longos, sem aplausos. Apenas clareza limpa, precisa, silenciosa. Ao deixar a sala do conselho, o corredor se estendia à minha frente, iluminado pela luz da manhã. Meus saltos ecoavam firmes contra o chão até que cheguei ao antigo escritório de meus pais. As persianas estavam fechadas, a mesa vazia, o espaço despojado da presença deles. Parei apenas o suficiente para reconhecer o vazio pelo que realmente era não uma perda, mas uma libertação. Então continuei andando. Eu não precisava mais da aprovação deles. O que tentaram apagar, eu recuperei. O que tentaram possuir, eu defendi. E, no fim, carregava comigo algo mais forte que herança, o legado, enfim, tornará-se apenas meu.